Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 10 da revista da Escola Bíblica Dominical, lição que será ministrada no dia 9 de março de 2025. O título da lição é O Pecado Corrompeu a Natureza Humana. Aqui nós vamos ter nessa lição um breve curso de amartiologia. A martiologia é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina bíblica do pecado. Vem do termo grego hamartia, que significa pecado ou errar o alvo. A leitura diária na segunda, a corrupção humana vem desde a concepção no ventre materno. Na terça, o pecado vem desde a madre e acompanha toda a vida humana. Na quarta, o pecado corrompeu a natureza humana na sua totalidade. Na quinta, não há ser humano no mundo que não peque. Na sexta, todos se extraviaram, não há quem faça o bem. E no sábado, o pecado significa iniquidade, transgressão da lei de Deus. Então, aqui nós temos os assuntos da semana e as suas referências bíblicas na leitura diária da revista. O texto áureo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Verdade prática: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. A leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 3, versículos 1, versículos 6 e 7. Romanos capítulo 5, versículos 12 a 14. O texto bíblico diz assim, em Gênesis 3: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos capítulo 5, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Plano de aula. Introdução. A realidade do pecado é o tema da lição desta semana. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme a sua santidade e perfeição. Contudo, o advento do pecado distorceu essa imagem e estabeleceu graves problemas que perpassam a história humana. Infelizmente, houve um movimento dentro da Igreja que procurou negar essa realidade pecaminosa. Podemos perceber sua influência em nossos dias. Objetivos da lição. O objetivo do tópico 1, que é o tópico primeiro, que é o tópico que nós vamos estudar hoje. Explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O tópico 2, mostrar a heresia que nega o advento do pecado. E o tópico 3, pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Motivação.
O problema do advento do pecado não significa que não haja esperança para o ser humano. Se ele não mergulhar em seu egoísmo, reconhecer que é um pecador e crer no Salvador, ele encontrará plena salvação na pessoa bendita de Jesus. Nele, nem tudo está perdido para o ser humano. Essa questão aqui do pecador, né? Eu tenho considerado com bastante frequência a questão do pecador remido e do pecador não remido, porque todos nós pecamos. Mas existe aquela questão de viver na prática do pecado. O João disse em uma de suas epístolas que aquele que é de Deus não vive pecando. Ele peca também, mas o pecado é pontual, é esporádico, acontece. O pecador remido é aquele pecador que, quando ele peca, ele pede ajuda ao Senhor, ele reconhece que ele pecou, ele pede perdão a Deus, ele deseja um conserto com Deus, porque ele agora tem uma nova natureza, uma natureza espiritual. Ele experimentou o novo nascimento. E agora ele é um homem espiritual que peca também. Mas quando ele peca, ele se arrepende, ele quer conserto com Deus. O pecador não remido, ele não está nem aí, ele não se importa. Ele não se importa se ele está pecando, se ele não está pecando, se ele está entristecendo a Deus ou não. Ele não tem essa preocupação. Mas o pecador remido, sim, porque ele tem o Espírito Santo, que convence ele, né, que o convence do pecado, da justiça e do juízo, como nós estudamos na última lição, que falou sobre o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Estudamos também na última lição que o novo nascimento é mediante um agir do Espírito Santo. Então, essa é a diferença entre o pecador remido e o pecador não remido. Todos nós somos pecadores, mas tem o pecador remido e o pecador não remido. E aqui Jesus fala, e aqui a lição diz, né? Se ele não mergulhar em seu egoísmo, reconhecer que é um pecador remido, e crer no Salvador, ele encontrará plena salvação na pessoa bendita de Jesus. Nele, em Jesus, nem tudo está perdido para o ser humano. Então eu acho que ficou claro a explicação, ficou clara a explicação a respeito do pecador remido e o pecador não remido. Conclusão da lição, aplicação. Há uma necessidade de conhecermos a nossa base doutrinária, a fim de não sermos atraídos por falsos ensinamentos que não honram a palavra de Deus. A falta de conhecimento bíblico gera graves problemas doutrinários. Consequentemente, os graves problemas doutrinários geram problemas na vida cristã, não é? Se o povo não conhece a doutrina, o povo se corrompe. Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus. E estudando essa revista, nós estamos... a capa não está aqui não, irmãos. Mas estudando essa revista, a capa saiu daqui, agora que eu vi. Mas estudando essa revista, né? Eu não vou desgravar o vídeo não, irmão. Vai ficar esse momento engraçado aí, tá bom? Mas nós estudamos essa revista da Escola Bíblica, a gente vai sim aprofundar na doutrina bíblica, amém? Vai aprender cada vez mais a doutrina bíblica. Vamos prosseguir aqui. Não estava... Ao vivo tudo acontece, né? Gravado também. Não vou desgravar esse vídeo não, irmão. Vai ficar assim, sem a capa mesmo da revista. Mas então é isso. A falta de conhecimento bíblico gera graves problemas doutrinários. É isso, irmãos, que acontece. E essa revista da Escola Bíblica Dominical é uma revista muito profunda. Ela ensina muito as doutrinas que nós estamos aqui aprendendo. Ela prepara muita gente para a gente se defender das heresias, porque a gente se depara com essas heresias por aí, que negam a doutrina do pecado, né? Pessoas que falam que pecado é uma invenção. Não é invenção. Nós temos desde Gênesis, Apocalipse, toda uma doutrina bíblica sobre o pecado. Lá mesmo
no Antigo Testamento, se eu não me engano, em Ezequiel, Deus disse: alma que pecar, essa morrerá, lá no Antigo Testamento. Então, a doutrina do pecado é uma doutrina que está presente de Gênesis a Apocalipse, né? Aí aquela questão, como é que a coisa é maravilhosa? O perdão dos pecados também já está lá desde o do Antigo Testamento, com sacrifícios, né, dos animais para o perdão dos pecados, né, o dia da expiação. Então existe toda uma doutrina, porque se existe a doutrina do pecado, irmãos, também existe a doutrina do perdão dos pecados, que hoje está em Jesus Cristo. Amém? Comentário. Palavra-chave: pecado. Introdução. O ser humano criado em santidade à imagem de Deus foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Somente em Jesus é que nós temos a restauração a Deus. Os sacrifícios dos animais eram imperfeitos, por isso eles tinham que ser feitos todos os anos, no dia de expiação do Yom Kippur, né? É impossível a gente falar do pecado e não falar do perdão do pecado, né, irmãos? E esse sacrifício apontava para Jesus. E João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhe de novo, irmãos, a doutrina bíblica do pecado e a doutrina bíblica do perdão do pecado, que agora nós temos no Cordeiro de Deus, Jesus, o sacrifício perfeito e eficaz e que vale para sempre. Esse sacrifício nos concede o perdão dos pecados. Vamos agora nos dedicar à leitura. Introdução. A palavra-chave é pecado. O ser humano criado em santidade à imagem de Deus foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade e em Romanos capítulo 5 o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós lemos aqui no texto áureo, Romanos 3:23. Em Romanos 5, Paulo fala sobre a extensão do pecado. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e de refutar à luz da Bíblia as principais crenças inadequadas, quer dizer, aquelas que estão em desacordo com a doutrina bíblica do pecado. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O autor do pecado, Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 2. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, 17. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, que é mencionado também em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. O maioral dos demônios, em Mateus capítulo 12, 24 e 25, e Mateus capítulo 25, 41. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Ezequiel 28, 12 a 15, e que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías 14, versículos 12 a 15. Eu criei uma estratégia para gravar esses dois capítulos. Isaías 14 e Ezequiel 28, né? 14 mais 14, 28. Isaías 14 e Ezequiel 28. Aí é só abrir lá que você localiza os textos que falam sobre a queda de Satanás no Antigo Testamento. Esses dois textos abordam a respeito da queda, né, do diabo. Com sua queda vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e Judas capítulo 6 falam sobre os anjos caídos que estão em prisão.
É interessante, irmãos, olha só como é que a Bíblia, ela é um conteúdo transversal. Um assunto, ele entra no outro assunto. A gente fala do pecado, a gente fala do perdão. Não tem jeito de falar como, de deixar de falar. A gente fala do pecado, a gente fala da queda, a gente fala do diabo. Com isso a gente está falando dos anjos caídos. Com isso a gente entra na angiologia, que é o estudo, que é a parte da teologia sistemática que estuda os anjos. Essa referência aqui, por exemplo, que fala que os anjos estão em prisão, uma parte dos anjos caídos estão em prisão, está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas, versículo 6. Isso aqui nós estudamos em angelologia, que é o estudo dos anjos. Mas você vê como é que um assunto, ele entra em outro assunto. Ele é transversal, porque a Bíblia, as doutrinas bíblicas não são independentes, uma está interligada na outra. Igual aqui fala também Ezequiel 28, Isaías 14. Também são textos que a gente estuda na angelologia. Continuando aqui. Essa é uma possível explicação que é para a origem dos demônios. A intromissão da serpente. Então aqui, ó, essa é uma possível explicação para a origem dos demônios, que os demônios são os anjos caídos. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve origem no Éden. Teve origem no diabo, na ação do diabo. Né? Aqui é importante tocar nesse assunto, que também entra na parte da angelologia, né? Aí é na demonologia, que é um dos itens da angelologia. A demonologia é o estudo dos demônios. Há pessoas que falam que os demônios são espíritos soltos de pessoas más da antiguidade. Aí entra com essas coisas assim. Ou então outros falam que os demônios são espíritos maus, mas que não são os anjos caídos. Ué, como é que eles surgiram? Geração espontânea que não foi, né? Será que Deus, ele falou assim, eu vou criar uma classe de anjos, de espíritos maus chamado demônios? Será que Deus ia fazer isso? Ou então que são espíritos de pessoas antigas, de pessoas más da antiguidade? São explicações que não têm fundamento. No meu ver, a explicação mais coerente é essa, que os demônios são os anjos caídos, que perderam seu estado original, né? Abandonaram seu domicílio, perderam seu estado original e hoje estão aí para fazer maldade, né? E uma parte deles ainda está aprisionada, né, irmãos? Tem uma parte lá na prisão e o resto que está aí faz essa bagunça toda. Imagina se tivesse tudo solto. Só Jesus para ter misericórdia mesmo. Então, eu entendo que essa questão dos anjos caídos, eles é que são os demônios. O endemoniado não foi a legião, o endemoniado com a legião, ele não se curvou diante de Jesus e disse: que temos nós contigo, Jesus? Viesse atormentar-nos antes do tempo, tu és o Filho do Deus vivo. Então, quer dizer, eles reconheceram quem era Jesus, porque eles já conheciam Jesus, né? Eles habitaram no céu com o Senhor Jesus. Então, quer dizer, eu entendo assim, que os anjos caídos é que são os demônios. E não uma classe de espíritos maus que não são os anjos caídos. Como seria? Como eu falei, será que Deus criou? Vou criar uma classe de espíritos maus aqui para fazer maldade, mas eles não são os anjos caídos, não. Deus ia se prestar esse serviço? E aí a questão dos espíritos de pessoas más da antiguidade serem os demônios. E aí o espírito dos seres humanos ficam vagando por aí. Tudo que a Bíblia diz, tudo que a Bíblia nos ensina que não acontece, não é? Porque a pessoa morta, ela não tem participação de nada que acontece debaixo do céu. Então são coisas incoerentes. Então a doutrina mais coerente aí mesmo é que os demônios são os anjos caídos. Aí no meio do estudo
no meio do estudo do pecado, a gente está estudando um pouquinho de angelologia. Número 2. Foram abertos os olhos de ambos. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. A palavra morte do grego é thanatos. Thanatos, morte. Tem o sentido de separação. É separação da alma quando acontece a morte, quando a alma sai do corpo. Então há uma separação da alma do corpo. Então acontece a morte. E a morte espiritual é quando a morte eterna, né, vai ser a separação de Deus eternamente. Essa separação de Deus eternamente é a morte eterna. E a morte espiritual é enquanto a pessoa está viva, mas ela é um pecador não remido, mas um dia ela tem um encontro com o Senhor Jesus, aí ela tem experiência do novo nascimento, do nascimento espiritual. Aí a gente fala que ela teve o segundo, que ela nasceu, né? Que ela nasceu de novo, um novo nascimento, ela nasceu do alto. Mas a pessoa que está sem Jesus hoje, que não é uma pessoa convertida, ela está vivendo num estado de morte espiritual. E se ela morrer fisicamente assim, ela vai para a separação eterna, para a morte eterna, separado para sempre de Deus. A morte espiritual, ela está temporariamente separada de Deus, porque se ela se converter e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, aí ela experimenta um novo nascimento. Mas se ela morrer, o destino eterno dela fica selado. Então aí nós temos esses três tipos de morte. A morte física, né, que é a separação da alma do corpo. Mas se a pessoa estiver nessa situação, em morte espiritual, separado de Deus, não convertido, essa pessoa vai para a morte eterna, vai separado de Deus para sempre. Então são esses três tipos de morte que nós podemos assim abordar aqui: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E essas três mortes caracterizam uma separação, né? A separação. A morte física é a separação da alma e do corpo. A alma sai do corpo, separou. Essa é a morte física. Se a pessoa está em morte espiritual, ela está viva, mas ela está em morte espiritual, ela não é uma pessoa convertida, então ela, experimentando a morte física em estado de morte espiritual, ela vai para a morte eterna, né? É por isso que nós precisamos tomar a decisão de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, reconhecer que Jesus morreu na cruz para nos salvar, receber o perdão do Senhor, pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, e você confessar Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, que Ele morreu na cruz para te salvar. É necessário você declarar isto com a tua boca, confessar com a tua boca e crer com o teu coração. É necessário para que você proclame e testemunhe a sua decisão de reconhecer Jesus como Senhor da tua vida. Porque só Jesus é quem nos dá a vida eterna, amém, irmãos? Só Ele quem pode nos salvar. Ninguém mais poderá nos salvar. Então vamos continuar aqui. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador e a morte espiritual, pois morte significa separação. Isaías 59, 2. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor, Gênesis 3,15, e em seguida pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte.
Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos a primeira profecia a respeito da redenção. Qual é a primeira profecia a respeito da redenção? Está em Gênesis 3,15, que diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é uma palavra profética de que o descendente da mulher, né? Jesus, como um homem, o Verbo se fez carne. Jesus, como homem, morreria na cruz e ele, em carne, ele venceria o pecado e seria o sacrifício perfeito para o perdão dos nossos pecados. Amém? Número 3, a consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma a sua realidade, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Essa é a revelação mais contundente sobre a transgressão, sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante. Então, aqui, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Eu trouxe aqui um comentário, irmãos, fala sobre o pecado original, né? O que foi o pecado original? O pecado original foi a desobediência de Adão e Eva ao comerem o fruto proibido da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram o fruto proibido, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim eles cometeram esse pecado que é chamado de pecado original. Esse pecado original, esse termo, ele foi criado por Agostinho de Hipona. A doutrina do pecado original foi desenvolvida por Agostinho de Hipona, numa controvérsia com o monge Pelágio, da Bretanha. Nós vamos ler aqui, nós vamos estudar no item 2, a heresia que nega o advento do pecado, o pelagianismo. Pelágio, ele falava que não existia pecado. Então, Agostinho de Hipona, combatendo essa colocação dele, usou o termo a doutrina do pecado original. E o pecado original a gente entende como sendo a desobediência de Adão e Eva ao comerem o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos falar sobre Pelágio e Agostinho no item 2. Amém? 4. A extensão do pecado. O item 4, a extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade corpo, alma e espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça, como diz lá em Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6, que fala que todo o corpo estava enfermo. E não se refere em intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Então aqui é o que nós estamos falando. O pecador não remido, um dia eu era um pecador não remido, um dia eu era um pecador não remido, um dia eu estava desfigurado, um dia eu estava desajustado, desalinhado em relação a Deus, em separação.
Eu estava numa morte espiritual, mas quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, então agora eu estou vivendo em novidade de vida, na experiência do novo nascimento. Isso é que é importante a gente entender. A necessidade de nós experimentarmos um novo nascimento. E aí então, em Jesus Cristo, nós temos toda essa situação de perda, de separação, nós temos tudo isso restaurado. E agora em Jesus Cristo, em Coríntios está escrito que em Jesus Cristo Deus ele estava reconciliando consigo o mundo. Nós somente seremos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Agora, pois, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Só teremos paz com Deus por meio de Jesus. Então é importante ter essa experiência de salvação com o Senhor Jesus, de tomar essa decisão recebendo Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, para que você tenha experiência do novo nascimento. Aí você vai receber o perdão dos pecados, vai ser restaurado, renovado na presença de Deus, vai ser um pecador perdoado, um pecador remido, um pecador que agora estará na presença de Deus e o Espírito Santo vai habitar em você, te conduzindo a ter uma vida mais santa na presença de Deus. Sinopse 1. O pecado não teve sua origem no Éden, mas em Satanás, a antiga serpente. Auxílio bibliológico, a realidade do pecado. A raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra, como a verdade absoluta. Satanás, porque sabia disso, procurou destruir a fé que Eva tinha no que Deus dissera, causando dúvidas contra a palavra divina. Satanás insinuou que Deus não estava falando sério no que dissera ao casal. Noutras palavras, a primeira mentira proposta por Satanás foi uma forma de antinominianismo, negando o castigo da morte do pecado e apostasia. Negando o castigo da morte pelo pecado e apostasia. É isso que o diabo faz. Uma das estratégias do diabo é desacreditar a palavra de Deus, é fazer com que as pessoas creiam, questionem e duvidem de que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque o plano de salvação do Senhor, Deus tem um plano de salvação, e esse plano de salvação está na Bíblia. Se a pessoa não conhecer a Bíblia, ela não vai conhecer o plano de salvação que Deus preparou para a humanidade. É aquilo que Paulo disse: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo disse: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E o diabo trabalha para desacreditar o evangelho, para desacreditar a boa nova da salvação. Um dos pecados capitais da humanidade é a falta de fé na palavra de Deus. Olha o que nós acabamos de falar agora. É admitir que, de certo modo, Deus não fala sério sobre o que ele diz da salvação, da justiça, do pecado e do julgamento e da morte. A mentira mais persistente de Satanás é que o pecado proposital e a rebelião contra Deus, sem arrependimento, não causarão em absoluto a separação de Deus e a condenação eterna. Aí vem outra estratégia do diabo: falar para você que o inferno não existe. Ou então levar as pessoas a crerem em outras doutrinas,
que levam a entender que ela vai ter chance de salvação depois da morte. E isso não é verdade. A morte sela o teu destino eterno. Por isso que você tem que morrer tendo Jesus em tua vida como teu Senhor e o teu Salvador. Não queiramos nós, não queiramos nós partir da eternidade, sem partir para a eternidade, sem ter Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Não tem como a gente não falar, né? E o vídeo fica longo, mas não tem como a gente deixar incompleto a mensagem. O inferno, no Antigo Testamento, ele tinha o significado de sepultura, mundo dos mortos, região do silêncio. Só no Novo Testamento que Jesus Cristo trouxe a visão do inferno como condenação eterna. E que o inferno será lançado no lago de fogo. Mas aí o inferno como condenação eterna. Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Jesus disse que no inferno há choro e ranger de dentes. Jesus disse que há sofrimento eterno. Então, que um lugar de tormentos, tudo isso foi revelado no Evangelho. Paulo disse que Paulo comparou o inferno a um local de destruição eterna, banidos para sempre da presença de Deus. Esse é que é o inferno. É muito triste quando a gente ouve uma pessoa falar assim: eu não tenho medo de ir para o inferno. Misericórdia, irmão. Jesus, ele veio para nos livrar do inferno. É porque ele veio para nos livrar de algo terrível. O escritor aos Hebreus disse: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se existe tão grande salvação, é porque também existe tão grande condenação. E Jesus veio para nos livrar desta tão grande condenação. E hoje ele nos dá a oportunidade de ficarmos livres desta tão grande condenação, quando nós o aceitamos como o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Jesus disse que ele tem autoridade para perdoar pecados. Ele disse que para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não podemos negligenciar a eternidade. Levemos a sério a eternidade, porque o que nos separa da eternidade, meu irmão, minha irmã, sabe o que é? É isso aqui, ó. O último suspiro. É isso que nos separa da eternidade. Estejamos preparados em Jesus Cristo. Amém? Satanás, desde o princípio da raça humana, tenta os seres humanos a crer que podem ser semelhantes a Deus, inclusive decidindo por conta própria o que é bom e o que é mal. Os seres humanos, na sua tentativa de serem como Deus, abandonam o Deus onipotente e daí surgem os falsos deuses. O ser humano procura hoje obter conhecimento moral e discernimento ético, partindo de sua própria mente e desejos, e não da palavra de Deus. Porém, só Deus tem o direito de determinar aquilo que é bom ou mal. Aqui na revista, eu deixei já anotado para a terceira aula, mas eu já vou ler aqui. Pro tópico 3 já está aqui anotada, mas eu já vou trazer para nós aqui e depois eu repito, porque é importante. Aqui nós vemos, aqui a abordagem dada aqui pelo comentarista foi a respeito da palavra de Deus. Olha só esses 3 versículos.
João 5,39, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Em Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus disse aos saduceus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha que sério, irmãos. E vamos continuar. 2 Coríntios 4,4. O nosso evangelho está oculto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4,4. E Romanos capítulo 1,16. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim, meus irmãos, nós terminamos essa lição que ficou 41 minutos, ficou mais do que o esperado, apesar de nós termos aqui lido o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária, nós lemos aqui a leitura bíblica em classe, o plano de aula, né? Que está aqui, tem na revista do professor, nós trazemos também essa leitura, e isso faz com que a aula fique um pouco mais longa, e também os comentários que nós trouxemos aqui, e que eu acho pertinente para que a gente possa ter um melhor entendimento. Falamos sobre os demônios, sobre os anjos caídos, falamos sobre o pecador remido, falamos sobre o pecador não remido, fizemos outras abordagens aqui, tudo isso com o objetivo de enriquecer a lição. Amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilha com aqueles que estão estudando esta lição. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.